Boa noite, queridos. Mais um culto de domingo. Que Deus abençoe a sua vida. Abra a palavra de Deus em Mateus capítulo 15, verso 19. Mateus capítulo 15, verso 19. Meu tema nessa noite é ídolos do coração. Lembrando para você dar o seu like, se inscrever no canal e participar. Nós estaremos retornando no dia 7 de julho, porém nesta terça-feira teremos culto de homens e mulheres, será uma terça-feira diferenciada, faremos este culto no YouTube, no virtual. Quinta-feira estaremos iniciando uma série de pregações sobre parábolas, eu vou iniciar falando no virtual também, e já depois, na outra semana, aí todos estarão no presencial. Eu creio que é isso. Mateus capítulo 15, verso 19, diz assim: Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Vou repetir. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a explanação da Tua palavra, que o Senhor fale conosco, que o Senhor tome em Tuas mãos cada homem, cada mulher, cada jovem, cada ancião. Visite a Tua igreja nesta noite, vem contemplar as nossas vidas, vem nos dar saúde, marca as nossas vidas mesmo nesses cultos virtuais, prepara o nosso retorno, faz milagres no nosso meio, quebra, Senhor, esse clima de pandemia, visita o nosso solo, faz justiça no solo brasileiro, guarda as famílias da Tua casa, da Tua igreja, vem providenciar, sustentar, abastecer, prosperar cada vida. Encha-nos do Teu Espírito, encha-nos do Espírito Santo. Vem com Teu socorro bem presente na hora da angústia. Em nome de Jesus, desperta-nos, os que estão dormindo. Deus, vem nos avivar para a glória e honra do Teu nome. Trabalha, Senhor, em cada coração, em cada mente. Mantenha-nos vivos como igreja do Senhor Jesus. O Senhor é um Deus vivo e poderoso. Complete a obra nas nossas vidas, de forma individual, de forma pluralizada, coletiva. Em nome de Jesus, se conosco, ó Pai, abençoe mais um culto nesta noite, nos nossos lares, no aconchego dos nossos lares, mas esteja visitando, acampando os Teus anjos, derramando o Teu poder, a Tua unção, o Teu amor e a Tua graça. É o que eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Mateus 15, 19. Do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O pano de fundo desta conversa é sobre tradição. Alguns escribas e fariseus questionavam Jesus porque os discípulos de Jesus não comiam e nem bebiam sem lavar as mãos. Era uma tradição judaica, como nós temos hoje no Brasil. Jesus dá a resposta com outro mandamento tradicional, com outro costume. E ele fala no verso 4 que haveria, naquele momento, uma tradição muito mais importante do que aquela de lavar as mãos antes de comer. E ele cita a tradição do mandamento que está no Decálogo, que era honrar pai e mãe. Isso era lei, DNA, cultural
moral daquela nação. Então ele comenta isso. Era uma tradição importantíssima que tinha sido substituída por uma tradição humana, que era a tradição de Corbã. O que acontecia? Os pais, na velhice, deveriam ser cuidados pelos filhos, mas existia na religião uma oferta que se fazia ao templo, ao sacerdote, que se chamava Corbã, uma oferta religiosa. E quem pagasse esta oferta, que tinha se tornado uma tradição, estava isento de cuidar dos pais na velhice, que era uma lei dos 10 mandamentos, honra teu pai e a tua mãe, que necessitavam da ajuda dos filhos na idade avançada. Então Jesus contrasta a tradição de lavar mãos antes dos jantares, das ceias, com essa tradição muito mais importante, que era cuidar dos pais, das mães na velhice. E no verso 6 ele fala: assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento. Jesus então trava o pensamento daqueles homens que estavam de forma meticulosa se apegando às mesquinharias da vida. Assim era a classe judaizante, sacerdotal, de escribas, de doutores da lei. Então, na lógica de Jesus, ele estabelece a resposta e a hierarquia de valores. E fala, o que entra pela boca, ele vai discorrer sobre isso. É comida. Mas o que é mais importante, então, é o que sai da boca. E é a resposta, então, da base bíblica que nós colocamos. Porque o que sai da boca procede do coração. E o que procede do coração, isto é muito mais importante, então, são as meticulosidades da vida, o estilo de vida, e essa listinha que ele pôs aqui: pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Para Jesus, o que entra é só material, é comida, mas o que sai é intencional, muito mais importante. Jesus, nesta situação, lança luz, e é a oportunidade que ele tem, e sempre fazia isso, para o coração do homem, para escanear o que havia lá dentro. Ele fala: o que entra não é prejudicial, é comida, mas o que sai é catastrófico, o que sai da boca, que é a própria vida em si. O que entra, verso 17, agora se apoiando no texto: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre é lançado fora. Mas o que sai, verso 18, então, procede do coração. Isso é que contamina o homem. Ele dá a lista de vícios comportamentais com base nos ídolos do coração. Lembrando que coração não é o órgão em si, mas é a vida interior. É a sede das emoções. É usado para designar o centro das vontades. A gente usa também. É o órgão do juízo. É lá no coração, no interior, que se dá também experiências religiosas. Então o coração é essa mistura de pensamentos, passa por dentro de nós. Emoções, desejos. O coração é o que vai governar a vida. A vida é governada pelo que vai dentro. E nós vamos refletindo e desaguando e influenciando constantemente com as nossas palavras, escolhas e comportamentos. Coração, a vida em si. Provérbios 23, 26 fala: filho meu, dá-me o teu coração. É importante.
é o nosso cerne. O nosso coração é disputado por Deus e pelo inimigo. E é no nosso coração o lugar em que nós mais fabricamos imagens, deuses, ídolos. Então vamos observar os ídolos que estão por detrás deste verso 19. Diz ele que o que procede do coração são maus pensamentos. Maus pensamentos, então, é a pessoa em si. Ela é o que pensa. Nós somos o que nós imaginamos ser. Nós somos, fazemos, falamos, nos comportamos a partir dessa gama imaterial, metafísica, que são os pensamentos. O ídolo aqui é o velho homem. Se é mau pensamento, é velha natureza. É a mente caída. Tem pessoas que ainda alimentam isso. Alimentam o velho homem. Não morreram para esta velha natureza. Não tiveram um encontro real com Jesus. Alimentam ainda esta mente caída. E, consequentemente, caem nos maus pensamentos. A palavra de Deus vai falar para desentronizar isso. O mau pensamento. Falando lá em Filipenses capítulo 4, verso 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é de puro, tudo que é amável, de boa fama, se há alguma virtude, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O homem caído, o velho homem, a natureza não regenerada, ela está presa aos maus pensamentos. Ela dá vazão ao reinar, ao governar do velho homem, da velha natureza. Isso é idolátrico, egocêntrico. Paulo comenta aos Efésios que é andar na vaidade dos pensamentos, ficar entorpecido no entendimento, ainda está longe da vida de Deus, vive, traça uma trajetória na ignorância, falta revelação, ele enrijece, endurece, petrifica o coração. A ordem aqui é que nós temos que derrubar este ídolo, o do velho homem, da velha natureza, com os seus maus pensamentos, substituindo por bons pensamentos, conforme a lista de Filipenses 4:8. Nós temos que o tempo todo, constantemente, abortar isto que desagrada a Deus e trazer equilíbrio para as nossas vidas, para nós, consequentemente, não entristecermos o Espírito Santo de Deus. Então temos que reeducar os nossos pensamentos, substituí-lo e deixarmos que os pensamentos sejam materializados através das nossas palavras, atitudes, comportamentos, estilo de vida e destino. Então nós não podemos moldar os nossos pensamentos conforme o mundo, os valores do mundo, conforme a nossa velha natureza, a cultura familiar ou bairrística. Não pode haver esta conformidade com o mundo, disse Paulo aos Romanos. Nós temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu estou falando que nesta reeducação, tirando maus pensamentos e colocando bons pensamentos a partir dos oráculos do Senhor, que é a sua palavra, essa reeducação tem que moldar toda a nossa vida. E nós negarmos ilusões, pecados, propostas, agendas, tudo que venha nos afastar de Deus. Velho homem, a tua vida em si, tua natureza caída, teu estilo pregresso não pode prevalecer. Se está prevalecendo, você está alimentando
esta idolatria pessoal. Isso tem que ser quebrado. Vamos orar para que Deus nos liberte. Senhor, em nome de Jesus, quero pedir para que o Senhor trabalhe na nossa velha natureza, mantendo-a crucificada com Cristo. Que o Senhor, ó Pai, venha fazer a obra de dentro para fora. Que, ó Pai, essas categorias antigas, culturais, folclóricas, sejam destruídas, esmigalhadas, esmiuçadas pelo poder da Tua palavra. Que todos nós soframos a transformação do entendimento, para que experimentemos qual é a Tua boa vontade agora, e que vivamos nas categorias da fé, substituindo, transitando maus pensamentos por bons. Faz isto com todos nós e quebra, em nome de Jesus, essa estrutura caída da velha natureza do homem não regenerado, em nome de Jesus. Amém. O segundo ídolo aqui é o egocentrismo. Porque o egocêntrico, ele mata as pessoas ao seu redor. Ele se torna possessivo, absoluto. Ele quer reconhecimento de tudo e todos. Ele anula os seus pares. Ele quer a honra. Ele quer o elogio. Ele quer o sucesso. E ele não quer passar vergonha em momento algum. E se ele for ameaçado para ser identificado como imperfeito e ameaçado a ponto de passar uma vergonha, ele prefere bancar o homicida, dar o jogo de corpo, anular, matar os seus pares, para não ser desmascarado na sua verdadeira identidade. Então, é a pessoa que, em si mesmada, egocêntrica, possessiva, ela vive só para si e não dá espaço para a vida do outro ao seu redor. Ela não deixa o outro viver. É a pessoa que só se ama e não ama Deus, não abre espaço para Deus. É a pessoa que quer a honra a qualquer custo. Então você falar para ela, considerar os outros superior a si mesmo, é a morte. E aí ela parte para essa ignorância, anulando os seus pares. Não há aqui a categoria humanista, no sentido de ser uma pessoa humilde, de ser uma pessoa maleável, de ser uma pessoa quebrantada. Isto não existe. Porque ela não se anula, ela não se quebranta, ela não deixa de viver. Pelo contrário, ela quebra o outro, ela mata o outro, ela anula o outro. É o outro que não pode viver. Essas coisas surgem do coração. Gente assim é gente difícil de se relacionar. E não é difícil, gente assim, matar o outro. Anular, e eu estou falando essa morte até física, é do coração que vem e procede, é construído o berço do homicídio. Pessoas, então, buscam esta posição de vida, esse absolutismo, não vivem debaixo de ameaças, não convivem com pessoas que disputam, que querem revanches, não conseguem abrir espaço para aqueles que estão disputando a honra consigo mesmas. São pessoas muito carnais, necessitadas o tempo todo de satisfação, necessitadas o tempo todo em alimentar a carne, o ego, de deixar os instintos aflorarem. São desejos inadiáveis, ela quer agora. As vontades são indomáveis, ela não controla, ela não faz questão de controlar, de dominar, de subjugar, de dar um passinho para trás. Então ela quer o poder, ela quer tudo, e ela quer ser inclusive Deus, porque é Deus que tem o controle da vida. Deus é que
tem tudo e Deus é que tem todo o poder. Então são pessoas que se deixam cair em tentações demoníacas. Porque estamos falando de tentações, semelhante a que Satanás incluiu Jesus no deserto, em ter o imediato, em ter o reconhecimento, em ter tudo e em até ter um quê de divindade além de Deus. Então, tentações giram em torno desses desejos mais íntimos do coração do homem. Então, a pessoa busca a sua integração, centralidade, o seu prazer a qualquer custo, e para isso ela anula os que estão ao seu redor, desintegra as pessoas que estão ao seu redor. Ela descentraliza as pessoas que estão ao seu redor, afastando, reduzindo o universo relacional. Começa matando no coração e, se não pararem, elas matam de fato. O Evangelho é o oposto disso. O Evangelho fala, você tem que se anular, você tem que renunciar, você é que tem que morrer, você que tem que deixar a sua vida, abrir mão da sua vida, perder a sua vida. E quando você perde a sua vida, Mateus 16, 25, aí você ganha a verdadeira vida. Vamos orar para que não caiamos neste estilo de vida egocêntrico, possessivo, absoluto, homicida, de mortandade àqueles que estão ao nosso redor. Senhor, em nome de Jesus, nos dê forças, nos dê graça, nos liberte desta possessividade, desse desejo de controle a qualquer custo, desta sede por reconhecimento, deste egocentrismo, deste absolutismo em viver, desta ânsia pela vida a qualquer custo. Mantenha-nos crucificados com Cristo, para que Cristo viva em nós e não nós vivamos, sendo nós mesmos os nossos próprios deuses. Nos ajude, nos liberte nesta noite, para que haja espaço e vida para o outro conviver com a nossa vida. Em nome de Jesus, mate, Senhor, e venha queimar no nosso coração toda ação homicida, todo desejo de anulação ao outro, toda tendência de morte. Ah, Deus, que nós sejamos, sim, nós mesmos, crucificados com Cristo, mortificados com Cristo, para que a gente consiga conviver com os nossos pares. É o que eu oro em nome de Jesus. Arranque esse ídolo da possessividade, de um quê de divindade e egocentrismo dentro de nós, em nome de Jesus. Amém. Terceiro ídolo aqui é o hedonismo. Prazer. É o sexo. Diz adultérios e fornicação. Adultério, moiqueia, usado para casados. Fornicação, porneia, usados para solteiro. Então, sem Deus, a vida sexual é afetada, distorcida, fragmentada. Ela se torna confusa. Observem os irmãos em Romanos 1:25. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Verso 26, então Deus abandonou as paixões. Como que dizendo, vocês querem ser os seus deuses? Então vamos verificar se vocês se bancam como deuses de vocês mesmos. Entregou as paixões. Quando Deus entrega a pessoa a paixão dela mesma, a impulsividade, as compulsões hedonistas que nascem no coração, adultérios e fornicações, a identidade sexual é abalada. As mulheres mudam o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamam em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si as mesmas recompensações que convinha ao seu próprio erro. Deus entregou. E o verso 28 é
ao sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então Deus liberou. É como o filho pródigo. Você quer o quê? Eu quero uma vida sem eira nem beira. Então tá lá. Receba aí a tua porção, vá e tente bancar a tua própria vida, o teu estilo de vida. Então, queridos, o efeito é negativo e cadencial, porque a espiritualidade abalada afeta a identidade abalada afeta o corpo, a corporalidade, o corpo abalado, fragmentado, entregue a si mesmo, ele compromete a sua sexualidade e o resultado final é caírem em pecado. Então, hoje em dia, as pessoas vivem num estado inconsciente de pecados aceitáveis. Esse é o clima de Romanos, capítulo 1, e esse é o clima de hoje. Por isso que a verdade de Deus, diz aqui, foi transformada em mentira. A filosofia de vida hoje é: sinta-se bem com você mesmo. Mas como o homem vai poder se sentir bem com ele mesmo, se o interior de cada homem, vai falar, Romanos capítulo 3, é resumido aqui nesse verso 19 que nós estamos fatiando. É a tolerância dos pecados intocáveis. As pessoas se blindam. As pessoas não querem ouvir as verdades de Deus. Elas não aceitam aquilo que Deus determina como correto, como certo, como tragável para o próprio Deus. Por isso o relativismo dos dias de hoje. Cada um faz a sua liberdade, cada um faz o seu estilo de vida, cada um vive ao seu bel prazer, cada um coloca a linha divisória dos limites para Deus e de pecado e de relacionamento com o outro, aonde bem entenderem, cada um cria a sua cultura. As pessoas aceitam hoje o que é chamado de ética deontológica. Então, são padrões já pré-estabelecidos de certo e errado. Ou seja, não é a palavra de Deus que é sondada, investigada para saber o padrão. Não, o padrão vem de uma mente pervertida, caída, de uma mente que aceita muitos tipos de pecado, pecados intocáveis, desejos. Eles também estão galgando a vida numa ética teleológica, que é a definição e o resultado daquilo que eles estão experimentando. Qual é o fim das coisas? O fim é prazer, o fim é gostoso, o fim é um momento de delícia, o fim é de um pico de prazer. Então está autenticada. Não importa se Deus falou, se Deus não falou, ou como falou. Se no final das contas o resultado é bom, então está autenticado. E aí vai, vazões para os deleites, para os impulsos, para os prazeres dos homens. É também uma ética dita como situacional, quando o certo e errado está vinculado ao contexto social e cultural. Cada gueto, cada tribo, cada bairro, então, dita a sua própria cultura. Mas eu quero dizer que o evangelho não é refém do sistema social, cultural, folclórico, político. O evangelho não é refém de nenhum bairro. O evangelho é, vamos dizer assim, algo que vem do céu, um produto de Deus, revelado aos homens, totalmente relacional. É a obra máxima para o viés de escape deste homem caído. E graças a Deus que o evangelho está acima de todas as ciências, de todas as instituições, de todas as culturas, de todas as tribos, de todos os costumes. Graças a Deus ele não está refém de nada disso. Por isso nós batemos na tecla de que o nosso padrão de vida, a profissão da nossa fé está revelada na palavra de Deus. Que nos chamem de gente atrasada, que nos rotulem de gente ignorante, que sejamos perseguidos até pelo nosso jeito simples e moral de ser, não tem problema, mas fiquemos com a palavra de Deus, que é verdade.
sem transformá-la em mentira. Paulo mesmo falou nesta carta aos Romanos: seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Entenda aonde vai a centralidade da moral cristã. Ela vai no senhorio de Cristo. Observemos, se não, 2 Coríntios 5,15, queridos. Ele morreu por todos, para que os que vivem, eu e você, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Está aí a decifração do Evangelho. Eu não vivo mais para mim. Não sou mais escravo do hedonismo. Esse ídolo no meu coração, ele deve ser desentronizado. Só há um trono no nosso coração. Ou eu sento, ou Deus senta. Ou Deus senta, ou Satanás senta. Ou Jesus senta, senhorio dele, ou o mundo vai sentar. Você escolhe a divindade. Mas se Deus sentar, se Jesus reinar, se o Espírito Santo habitar, ele vai nos colocar na linha. Ele irá nos ajudar a viver, tanto a viver quanto a morrer. Nos dará sabedoria, destreza, pavimentará o nosso futuro para a gente conviver com os iguais. Nos habilitará ao serviço de Deus, nos orientará no que tange a certo e errado, as consequências da vida, se são boas ou são más, aos prejuízos pessoais e de terceiros, e traçará o nosso destino eterno, céu ou inferno. Então quero propor algumas perguntas diante disso. Onde está Deus na tua vida? Que tipo de gente você se tornou nesses anos todos de igreja, de evangelho, de vida cristã? Aqueles que você ama, que estão ao seu redor, o que você tem feito com eles? Mais bem ou mais mal? Como que está se dando a construção da tua vida? Que destino você está traçando? Inclusive na área sexual, porque esse é o tópico: adultérios e fornicações. O ídolo que quer se levantar, inclusive no case religioso, sincretismo do brasileiro, há entidades que ministram nesta área, a da sedução, não somente entidades, há verdadeiras indústrias da sedução que vão girando e ditando as regras comportamentais e as regras do vestuário, tanto para homem quanto para mulher. Estão aí, estampadas, toda a gama de marketing e sedução de coisas, e programas, e publicidade, para que isso seja ventilado. Isso dá dinheiro também. A indústria da sensualidade, a indústria imoral. Então está aqui o patrocínio de uma relação sexual ilícita. Isso nasce dentro de nós e é transformado em confecção, em indústria, em publicidade, em filmes, em pornografias. Quer sexo seguro e abençoado? Case-se com a pessoa do sexo oposto e seja fiel a esta pessoa sem fornicação e sem adultério. E se converta à palavra de Deus. Aí é sexo seguro. O que passar disso vem do maligno e tem nome: pecado sexual. Vamos orar para que Deus nos livre e nos liberte deste ídolo. E temos que orar por nós, casados, pelos solteiros, pelos jovens que estão passando esta fase, porque o povo brasileiro, na nossa cultura, há uma febre de alma nesta área. Somos considerados calientes na área moral e imoral, na área
da idolatria sexual. Senhor, em nome de Jesus, quebra este ídolo dentro de nós, nos dê domínio próprio, livra, ó Pai, em nome de Jesus, as nossas vidas, Deus, as nossas famílias, de adultérios, de fornicações, de quedas nesta área sexual, nos liberte em nome de Jesus. Eu clamo, Senhor, pela tua graça, pela tua ajuda, pelo teu perdão. Sustente, Senhor, os casados, dê graça aos jovens. Conduza, Pai, em nome de Jesus, toda a gama de gente da nossa igreja no caminho da santidade, da santificação, com relação aos jovens. Vá, Senhor, dando graça, abençoando, dando sabedoria, discernimento, vigilância. Que casamentos abençoados ocorram, Senhor, ó Pai, na nossa igreja, conforme a tua palavra, para que a tua bênção repouse e com ela não venha dores. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Quarto ídolo é a cobiça. Procede do coração. E Jesus detectou isso, falou, olha, tem um Deus aí que quer obter coisas, furtos, com base na cobiça. O famoso olho gordo. Ele quer possuir também. Isso é patrocinado pela luxúria, pelo materialismo, pelo consumo, pelo consumismo, por Deus Mamon. Por isso que Jesus falou do Sermão do Monte, não vai dar certo, ou você vai servir Mamon, que é esse Deus que faz o mundo brilhar diante de ti. Parece que o Mamon, ele constrói um shopping center na nossa frente cheio de vitrines. E a gente fica embasbacado nas vitrines do mundo. E é carro, e é casa, e são vestimentas, e é sucesso, e situações, e lugares, e ostentações, e é a fama, e o mundo brilha ao nosso redor. E o mundo brilha diante de nós. Então a gente vai tendo esse comichão, querendo ter coisas. Os que têm controle, os que têm moral, os que têm virtude, já abortam no inconsciente, não vem nem para o consciente. Mas aqueles que têm a tendência, uma cobiça aflorada, que tem esse comichão e que dão vazão para a materialização deste sentimento que vem do coração, eles materializam esta cobiça. Se eles não têm condições de obter o bem, eles vão lá e roubam. Falta o que aqui? Falta uma vida singela, com molde simplificado, no contentamento. Se nós não tivermos uma vida com contentamento, nós vamos dando vazão para as ambições erradas da vida. E aí a gente compara aqui, e a gente observa o produto novo ali, e a gente fica de olho no lançamento acolá. Então este mandamento, este alerta, essa palavra revelada de Jesus, é no sentido de, olha, proteja-se contra as cobiças, as ambições erradas da vida. Jesus está fazendo menção no Decálogo também, Êxodo capítulo 20, verso 17, não cobiçarás. A cobiça é a raiz do furto. A cobiça é o berço do roubo. E neste sentido é guerra constante. Cada um tem uma quedinha em alguma cobiça. O que você cobiça, deseja, não é o que eu cobiço e desejo, mas a gente tem que lutar em algum grau e medida. Volto a dizer, uns já abortam lá atrás, no inconsciente, nem pensam muito. Outros têm que refrear os impulsos, lutar com a velha natureza, sair das vitrines da vida, nem entrar em certos shopping centers, porque senão vai e compra.
se não deseja, ou até roubam. Então é guerra constante, disse o escritor Tiago, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçais e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Tá aí, a pessoa nem precisa, é deleite. E Platão já havia detectado isso. São dois prazeres, são dois momentos. Primeiro você vai para a euforia, desfrutou um pouco, depois você cai na monotonia. Tem data de validade. Jesus contrasta esse êxtase, essa felicidade com a verdadeira felicidade. E no Sermão do Monte ele vai falar, felicidade é você ser e não você ter. Seja santo, misericordioso, pacificador, humilde, justo, quebrantado. Se você for, basta ser. E você será feliz, desprovido destas cobiças, dessas carnalidades, desta escravidão que nasce no coração. Temos que vigiar e estabelecer uma vida de contentamento. Paulo, quando fala a Timóteo, no capítulo 6, ele comenta: grande ganho é a piedade com contentamento. Grande ganho. Agora, tem gente que se der vazão para esse ídolo no coração, a cobiça, ele se torna escravo do dinheiro. Ele se torna escravo das posses, do materialismo. Ele potencializa o dinheiro do próximo em perspectiva, fica de olho, está cobiçando. Não é amor às pessoas, é amor ao dinheiro das pessoas. Ele vai se escravizando nas ilusões do mercado, neste mundo de imagens, nestas manipulações de emoções. Os marqueteiros, com todo o respeito, mas eles são peritos nisso, em gerarem escravos do sistema a qual eles levantam. Então eles vão criando a necessidade falsete e vão escravizando a pessoa e depois o cartão vai escravizar o futuro da pessoa. Ela passa, compra, estabelece ali 6 meses, 1 ano, um cartãozinho, um carnezinho, digo, de 24 meses, ou sei lá quanto, pronto. Além de ser escrava, o futuro ficou escravizado. E, muitas vezes, nem precisam de tais bens. Pense nisso, meu irmão. Vigie com isso. O amor ao dinheiro, às posses, ao materialismo é raiz de todos os males. Você sabe, você ouve todos os dias no jornal. É gente matando gente por conta de algo insignificante. É gente perdendo vida, furto. No furto acabam perdendo as vidas também por coisas rasteiras. Sim, difícil de comprar, teve o seu valor, etc e tal, mas partem para o furto e, de mãos dadas com o furto, o homicídio. E acabam levando a cabo estas más intenções. Então, isto é vida de maldição. Não estou falando que você melhorar de vida é uma maldição. De você ter um pouquinho a mais é uma maldição. Não estou falando isso. Eu estou falando que a intenção da cobiça levada até as últimas consequências gera uma vida maldita. É isto que estou falando com base em Timóteo 6,10. A pessoa fica estável nesta falsa estabilidade. É esse capítulo de Timóteo que Paulo conclui falando: não ponham a esperança na incerteza, não se apoie na incerteza das riquezas, mas em Deus. Parece que está citando Jesus lá em Mateus capítulo 6, falando de Mamon e de Deus.
Se apoie em Deus, não nas riquezas, não em Mamon. Essa é a dica e que nós temos que vigiar. O dinheiro, o materialismo, desejos desordenados, cobiças altivas não podem determinar a nossa autoimagem, a nossa identidade, o nosso valor e o valor das pessoas. Vamos orar pedindo libertação. Senhor, em nome de Jesus, nos liberte, Senhor, desta cobiça. Todos nós queremos melhorar de vida, precisamos ganhar mais, precisamos, ó Pai, almejar algumas conquistas, melhorias aqui e acolá, uma troca disso e daquilo, dar manutenção no que quebrou. Todos nós precisamos, Senhor, avançar, isso é digno. Trabalharmos, conquistarmos, Senhor, o nosso teto, o pão de cada dia. Muito bem, nos abençoe nesta medida, na medida justa, na medida digna. Deus, que possamos colher o que estamos plantando, fruto do nosso trabalho. Muito bem, Senhor, mas aquilo que for excesso, aquilo que for carnal, aquilo que for ambição desmedida, aquilo que for, ó Pai, essa má intenção, o olhar, Senhor, materialista nas coisas dos outros, aquele desejo desordenado, aqueles ciúmes doentio, de coisas, de posses, de, ó Pai, obstinações, em nome de Jesus, nos liberte, vem queimar isso dentro de nós, Deus da glória, destrua estes ídolos no nosso coração, nós queremos tão somente te servir, caminhar, ó Pai, debaixo do teu senhorio, conquistar de forma digna o pão de cada dia, melhorar, ó Pai, granjeando, Senhor, Deus, coisas melhores na vida, sim, isto, Pai, faz parte das conquistas humanas, mas em momento algum idolatrarmos, furtarmos, sermos possessivos, cobiçosos, e estarmos aplicando, Deus, o que chamamos de olho gordo na vida do nosso irmão, da nossa irmã. Nos liberte disto, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Quinto ídolo é a mentira, falsidade. É o mau caratismo. Eu encerro com isso. Jesus falou falsos testemunhos e blasfêmias. Falsos testemunhos e blasfêmias. Então é proteção à honra. Proteção à honra. O Decálogo também citou isso. Êxodo capítulo 20, verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que está em voga aqui é têmpera, é veracidade, é caráter. Caráter é fundamental na convivência social, na convivência eclesiástica, na convivência parental. É fundamental. Nós precisamos desaguar essa têmpera de caráter nas pessoas. A boa reputação, ela é uma bênção. A má reputação é destrutiva, é danosa. Então, quando nós temos a boa reputação, consequentemente, há uma áurea de honra. Somos requisitados na naturalidade. Passamos a ser o fiel da balança em muitas conversas, relacionamentos. A Bíblia incentiva isso. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Pessoa de caráter. Pessoa confiável, uma pessoa verídica. O ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Está acima. Isto não tem preço. Observe aí. Muitas são as facetas do pecado contra a honra do próximo. O que temos que combater como ídolo, conforme falei, essa falsidade, essa mentira, porque se esse ídolo tomar conta do nosso coração, é o que sai da boca, que prejudica o homem. Então,
se sair falsidade, mentira, desrespeito, respostinha maligna, se sair engano, ambiguidades, maledicências, se sair ofensas, ódios, vá imaginando como é que fica o clima. Se dos nossos lábios sair crítica, falsidade, malícia, mexerico, murmuração, o tempo todo a palavra de Deus está alertando o cristão com relação à fala. Eu trago a cena aqui, Provérbios 6,16. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, primeira, língua mentirosa, e aí vai. Mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos. Deus abomina tudo isso. Pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. A vacina aqui é: fale a verdade, tenha caráter, não semeie contendas, difamações, injúrias, falsidades, que sai da boca. Se a pessoa for um mau caráter, ela vai gerando esse conflito todo, essas mentiras todas. E Jesus, no Sermão do Monte, apontou para a autenticidade, para o bom caráter, para a veracidade. Seja, porém, a tua palavra sim, sim. Teu sim tem que ser sim. O teu não tem que ser não. Autenticidade. Se houver nebulosidade no teu caráter, se a tua personalidade estiver confusa, se você falar sim, mas agir com o não, significa que você é um mau caráter. Você fala um negócio e faz outro. Então, a fala não está de acordo com o que você vive. E as coisas não podem ser assim. E quando isto acontece, você fala um negócio e vive outro, Jesus falou: olha, tem demônio aí. Isso vem do maligno. Tem uma opressão em cima da pessoa. Falta a verdade. Falta a autenticidade. Ela não é legítima. Não dá para confiar. Imagine, cristão levar essa fama de que não dá para confiar nas palavras dele. É um desserviço à fé cristã. E o contexto aqui é que não precisamos mais de mecanismos, de costumes e chavões bairrísticos, podemos dizer assim. Porque as pessoas estavam: eu juro por Deus, eu juro que estou falando a verdade, confia em mim, eu juro pelo céu, eu juro pelo trono de Deus. Esse era o contexto cultural dos judeus. E Jesus falou: para. Vocês não têm controle do futuro sobre essas coisas que vocês estão jurando. Agora, com relação ao passado, o que vocês falaram, falem de acordo com o que de fato aconteceu, com o que é correto. Se o teu sim foi, se foi sim, que seja sim. Se foi não, que seja não. É isso que Jesus está falando. Por quê? Contrário a isso, a falsidade. Nossa palavra tem que ser uma só. Blasfêmias, depois ele fala falso testemunho, agora blasfêmia. Linguagem injuriosa, usada contra Deus e também contra homens. E aí em Provérbios tem uma gama de informações sobre a comunicação, tanto benéfica quanto prejudicial. Nós temos um critério a cumprir como cristãos e não podemos que essa falsidade nos possua, seja ídolo no nosso coração. Esse mau caratismo ou hipocrisias ou resquícios de falsidades da velha natureza devem ser consumidos
pelo poder de Deus, pelo poder que há na visitação de Deus no nosso coração. O tempo todo a palavra do Senhor nos chama a essa responsabilidade de que a nossa linguagem deve ser sadia, promover vida abundante, no sentido de classificar as coisas corretas, de elogiar aquilo que é merecido, de condenar, de aplacar mentiras, de reter ódios. Assim é a linguagem do cristão. As palavras verdadeiras, verídicas, porque uma vez que estamos em Cristo Jesus, Jesus é a própria verdade. Ele nos impulsiona a uma realidade de vida, inclusive nas palavras. Então, toda falsidade, hipocrisia, ludibrio, toda alternância acerca da realidade da vida e dos fatos deve ser eliminada dos nossos corações. Isso pode se tornar um vício comportamental. Consequentemente, uma divindade carnal dentro de nós, que será refletida pela língua. Então vamos orar para que não caiamos nesse mau caratismo. Quando formos chamados à cena e dermos uma palavra, nossa opinião ou narrativas de fatos, a gente fale uma vez só e seja determinado a sentença. Porque o sim será sim e o não será não. Caráter de Cristo nós temos e devemos granjeá-lo. Vamos orar para que tenhamos esta personalidade verídica, eficaz, realística, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, abençoe, Senhor querido, as nossas vidas. Arranca, Senhor, toda blasfêmia, toda falsidade, todo mau testemunho, todo mau caratismo de todos nós. Que possamos andar, Senhor, no fio da navalha da verdade, mas não sair dela. Mesmo que seja estreito, e de fato é estreito este caminho, Deus nos dê essa têmpera, em nome de Jesus, e nos liberte, se há resquícios ainda, ó Pai, de mau caratismo do velho homem, da velha natureza. Nos liberte nesta noite, em nome de Jesus. Não queremos ser escravos, ó Pai, da desconfiança. Não queremos ficar reféns, Deus, do mau testemunho. Não queremos discursar algo, ó Pai, sabendo que aquilo não aconteceu. Não queremos maquiar, Senhor, verdades, meu Deus, porque isso gerará descrédito às nossas vidas, mas nos dê a integralidade, a integração no teu caráter, ó Pai, em nome de Jesus, o mergulhar na tua personalidade. O Senhor é a verdade, então que aflore, Senhor, em todos nós uma personalidade única, o caráter de Cristo em nós, para que sejamos referenciais e colunas de verdade por onde andarmos, por onde passarmos e com quem nos relacionarmos. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. E é isso, queridos. Vigie aí para que estes ídolos não nasçam e não governem o teu coração. Cuidado com o velho homem, cuidado com o egocentrismo, cuidado com o hedonismo na área sexual, cuidado com o materialismo por conta das cobiças, cuidado com o mau caratismo. Que Cristo reine no teu coração, no meu coração. Tenha então bons pensamentos, dê vazão à vida dos outros também, cultive a moral, a santidade e a ética cristã, viva a vida com contentamento e fale a verdade. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo seja com a tua vida. Em nome de Jesus. Tenha uma semana de vitórias.